pesquisas, a hora davam um na frente, outro na frente, mas sempre foram os três, né? A partir do momento que o Marçal entra na disputa, ficaram sempre os três. E que gaveta a gente coloca esses três, hein? Porque é complicado, né? Marçal é bolsonarista, o Nunes é bolsonarista, o Nunes é direita. Eu acho que o mais fácil é o Boulos, né? O mais fácil é o Guilherme Boulos, eu concordo com você. Lado progressista. Ele é alguém que já é... Ele deu uma suavizada, mas é o mesmo Boulos de sempre, não é? Agora o Bolinhos Paz e Amor. Ele vai ter cada vez mais. Agora no segundo turno, né, para tentar captar ali o voto do eleitor mais moderado, mais independente, que ele não teve no primeiro turno. A Tabata mesmo, no primeiro turno, estava falando que... Quem é que... Vocês acham que alguém de fora da esquerda vai votar no Boulos e tal? Porque ela estava pregando voto útil nela. Para enfrentar ou o Ricardo Nunes ou o Pablo Marçal. E ela tem muita razão nessa colocação, porque é difícil para o Boulos crescer para fora da bolha, né? Ele ficou muito marcado pelo MTST, por invasões, isso foi colocado pelo Ricardo Nunes, foi colocado pelo Pablo Marçal, ele é um apaniguado do Lula é padrinho político dele, ele sempre foi submisso ao PT, ele invadiu inclusive o triplex do Guarujá para fazer chacota do combate à corrupção. Então é alguém que passou pano para toda a sujeira petista. Eu me lembro de entrevistá-lo numa sabatina de um programa de humor na eleição de 2018 e ele, quando eu perguntei sobre as questões mais delicadas envolvendo o PT, para falar generosamente sobre a corrupção e financiamento de ditaduras, etc., ele saía pela tangente e falava do MDB, porque o Michel Temer tinha sido vice e tal. Sim. Então... Aí eu falei assim, não, pô, você falando, fica parecendo, o senhor falando, né, porque na hora da entrevista chama de senhor, o senhor falando fica parecendo que o PT é um monte de santinho que se deixou macular pelos sujinhos do MDB e tal. E ele ficava nessa tecla mesmo. Michel Temer, Eduardo Cunha, Renan Calheiros são malvadões, mas o Lula, a Gleisi Hoffmann e todo aquele pessoal que... tinha codinome no departamento lá da Odebrecht, né, de operações estruturadas, né, tem um outro nome na operação. Era um pessoal limpinho. Então, todos esses escândalos da época dos governos do PT e dessa extrema esquerda mais invasora e que defende a legalização das drogas, a legalização do aborto, tudo isso pesa para que o Boulos não tenha entrada no restante do eleitorado. Agora, o Ricardo Nunes é uma figura do Centrão, é um candidato do MDB, atual prefeito de São Paulo. Que tem a menor rejeição, né? Que tem a menor rejeição justamente porque não adota um discurso radicalizado ideologicamente. Então, qual é o discurso dele? Não dá para saber, né? Um discurso de prefeito, de gestor, de vice que acabou assumindo. Então ele não adota no histórico dele essas pautas mais ideológicas. Ele é questionado, ele é, vamos dizer assim, provocado a responder. Sim, sobre a vacinação, aí ele dá uma encenada para os bolsonaristas. Exatamente, ele paga o pedágio ao bolsonarismo, assim como o Boulos paga para o lulismo, mas paga muito mais. E até a Tabata, né, paga também para esse campo da esquerda. Mas o Ricardo Nunes fala da prefeitura, da gestão dele, né? Ele tenta trazer números, tenta trazer o detalhe da cidade para mostrar que conhece. Então você comentou bem dessa ensaboada que ele deu no caso da vacina, do passaporte. Não, nós erramos. É um aceno para base. Ele fez uma coisa e depois falou, não, isso realmente a gente podia ter feito de uma maneira diferente. A Marta Suplicy fazia parte do... Exato, que serviu para o Marçal, inclusive, colocá-lo no hall de comunistas que ele iria combater. Então, o Marçal, para completar só rapidamente, ele vem com essa retórica mais próxima da retórica bolsonarista. Antissistema. A retórica antissistema, a retórica que o Bolsonaro usou na eleição de 2018. Contra tudo que tá aí. Contra tudo, exatamente. Por favor, Léo, limitação do Bolsonaro aí. Contra tudo isso aí. Contra tudo isso aí, tá ok? Nossa! Pô, essa imitação aí tá... Imitação, você praticamente fez a sua voz. Só no final você deu uma Bolsonaro. Por isso que eu não sou imitador. Ele falou normal e no final... Solta o que foi... Solta o que foi a lembrança sonora. Cara, eu nunca mais fiz essa imitação pra você, cara. Eu não sabia que era tão ruim. Nossa! Mas então, ele ficou com essa retórica, mas... todo mundo estudando, né, esse fenômeno que foi o Marçal. Cara, quando ele apareceu, ninguém acreditava que ele ia subir tanto
E quase chegaram. Mas assim, pra mim não é surpresa nenhuma, porque foi exatamente o que eu apontei em 2018 a respeito do Bolsonaro. Só que ninguém acreditava e tal. Mesmo? Eu falava, olha. Você viu o mesmo movimento acontecendo. É a mesma coisa, Vilela. Assim, pode claro que tem algumas diferenças, a gente pode falar aqui ao longo da entrevista, mas a questão é a seguinte: você tem todo um campo da esquerda que passa pano, para usar a linguagem coloquial das redes sociais, para sujeira da esquerda. E esse sistemão, vamos dizer assim, engloba boa parte do mercado da comunicação. Grandes setores da imprensa, talvez majoritários até, né? É claro que, enfim, você tem várias exceções, núcleos editoriais de alguns jornais, etc., mas muito colunista, esquerdista mesmo, que demoniza qualquer tipo de posição à direita e que relativiza tudo aquilo que compromete lideranças de esquerda. Então, diante desse cenário, somando com a demanda reprimida da população que existe em relação a pautas como a contrariedade à legalização das drogas, a contrariedade à legalização do aborto, a defesa de penas mais duras para criminosos, você tem um filão aí a ser explorado por qualquer um que se diga de direita e que aponte a sujeira da esquerda. E foi esse mesmo filão que o Bolsonaro explorou em 2018, mesmo não sendo exatamente essa pessoa, que o Marçal explorou em 2024, mesmo não sendo exatamente essa pessoa. E o Collor, quer dizer, ele aponta a corrupção e tal, mas ele foi condenado por furto qualificado, por captar e fornecer e-mails para uma quadrilha de fraudes bancários. O Bolsonaro era do Centrão, aí ele dizia que não era e tal, e depois da eleição admitiu que era. Então você tem uma série de contradições e uma série de contrastes que precisam ser feitos e que aí o pessoal da direita não gosta de fazer entre o discurso desses políticos, né, e a prática deles. E também não é muito diferente do próprio PT, antes de chegar ao poder, que era o movimento da ética contra a corrupção. Era o discurso petista, era o discurso anticorrupção. Então, assim, as pessoas, de uma maneira geral, elas têm que saber que uma coisa é o que o político fala, outra coisa é o que o político faz. E mesmo que quando a gente diga isso pareça óbvio, as pessoas, muita gente pelo menos no Brasil, não tem esse radar ligado para distinguir a retórica e a prática. Até porque não tem o hábito de leitura, não tem o hábito de confrontar relatos e se aprofundar no noticiário para justamente entender o que é a prática. Então a retórica no debate público brasileiro, ela tem uma força muito grande em engabelar as pessoas, né? Então assim, por exemplo, muito rapidamente, PT e PL, PT do Lula e o PL, que na verdade nem é do Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto, né, que era membro lá da turma do Mensalão junto com o PT. Hoje é o dono do partido Bolsonaro, que supostamente representa a direita, né? Então essa salada ideológica, entre aspas... Não só membro, ele foi preso. Foi preso, ele saiu de tornozeleira e tudo. O Valdemar da Costa Neto, que é o dono do partido do Bolsonaro, ele foi preso pelo Mensalão do PT e ele saiu da cadeia junto com José Dirceu por indulto de Natal assinado pela Dilma Rousseff. Olha só. E as pessoas se deixam assim envolver, né? Não, eu sou representante da direita, do PL e tal. É o PL do Valdemar. Pô. O Valdemar quer fazer bancada, porque quanto mais deputados ele elege, mais dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, ele consegue para o partido dele, é a lojinha dele, né? Mas, enfim, aí eu fui fazer um parênteses, vou acabar me perdendo aqui no raciocínio. O PT e o PL, o PT do Lula e o PL do Bolsonaro, tem uma série de votações no Congresso Nacional que eles votam juntos. Sim. Pautas que... Mas essa é a prática, tem que ver lá como é que o parlamentar vota. E aí, tudo aquilo que defende a classe política, os privilégios, inclusive, e que afrouxa o combate à corrupção, o combate à improbidade administrativa, PT e PL estão juntos. Bolsonaristas, até muitas vezes os filhos do próprio Bolsonaro. Então, assim, eles ajudaram a afrouxar a legislação penal, com várias sanções, inclusive, na época do Bolsonaro como presidente. Botaram jabutis ali no pacote originalmente anticrime, Bolsonaro foi lá e sancionou, em vez de vetar, como muita gente estava querendo que ele vetasse, até dentro do governo dele. Na verdade, dentro do governo dele era só um, né? Que era o Sérgio Moro, quando era ministro da Justiça e Segurança Pública, em relação a esses 3 jabutis, que era a limitação da prisão preventiva, a limitação da delação premiada e a criação da figura do juiz de garantias, né? Que como se não bastassem 4 instâncias, divide a primeira em 2 ainda na prática. Depois, outros itens de afrouxamento da legislação penal. Aí você teve o afrouxamento da lei de improbidade administrativa, que é um caso emblemático, porque o interesse do Jair Bolsonaro era porque ele era alvo de processo por causa da Val do Açaí, que é uma funcionária fantasma que ele, como deputado federal, mantinha como caseira da casa dele de Vila Histórica de Manducaba, na região de Angra dos Reis, do Rio de Janeiro, durante 15 anos.
ele manteve a funcionária fantasma lá. Essa foi a única que foi descoberta na época da eleição de 2018, porque a maioria do funcionarismo fantasma da família foi descoberto depois da eleição, quando ele já estava no poder, e foi aí que ele foi se aliando às velhas raposas da política, naquilo que eu chamei de frente ampla pela impunidade. Já vou completar aqui rapidamente esse resumo. Ele tinha esse interesse, o Arthur Lira tinha 2 condenações e tinha interesse em afrouxar a lei também para usar no processo dele. O general Eduardo Pazuello usou isso também para escapar de um processo que sofreu por causa da gestão lá da pandemia. E você tinha vários outros, inclusive no campo petista. Então todos votam juntos lá no Congresso Nacional. E as pessoas ficam brigando em casa, entendeu? Por causa desse pessoal. Deixa eu falar com gente da família por causa disso. Exato. E para você ver também a dificuldade de você colocar tudo dentro de uma caixinha ideológica, ao contrário de PT e PL, em diversas dessas pautas, o Novo, que é um partido à direita, e o PSOL, que é um partido à esquerda, votam juntos contra. Entende? Que doideira. Então o PT e o PL estão lá mancomunados para defender os privilégios, para fazer a frente ampla pela impunidade, porque estão lá com diversos problemas judiciais e tal. O PSOL e o Novo são partidos menores e tal, não tem tantos problemas assim, e posam de combatentes dos privilégios. Na hora, muitas vezes votam juntos contra os privilégios. E são radicalmente diferentes em diversas outras pautas, né? Então você não pode se limitar à retórica, senão você não vai entender nada daquilo que está acontecendo, né? E, obviamente, quem aponta esse tipo de coisa é atacado dos 2 lados pelas militâncias organizadas. Eu queria voltar um pouco na questão, você falou onde você encaixa as pessoas e tal, né? E eu tava pensando aqui, porque assim, o Ricardo Nunes, você fala assim, qual é o discurso do Nunes? Bom, ele não tinha um discurso até o ano passado, porque até o ano passado ele não trabalhava. Então, assim, a gestão dele em São Paulo foi abaixo de péssima. A cidade estava absolutamente abandonada. Tem Cracolândia perto da minha casa, lá na zona norte de São Paulo. Sim, a cidade estava absolutamente abandonada. E aí ele resolveu quebrar a cidade toda, né? E aí essa quebradeira que ele fez para transformar a cidade inteira num canteiro de obras, deu a ele um discurso. Porque o que ele foi falar nos debates, tal, fizemos tal coisa, só que ele não falava que ele tinha feito tal coisa há 6 meses atrás. Então, assim, quebrou a cidade inteira, transformou a cidade num canteiro de obra, tudo. Eu pegando o trânsito, saindo daqui do escritório 10h30 da noite e ficando parado num congestionamento às 10h30 da noite, porque resolveu quebrar pra tudo quanto é lado, né? E recapeando ruas e avenidas. Ele foi denunciado por isso, né? Não pode, perto da eleição, começar a fazer um monte de obra. Não, foi exatamente o que ele fez. E recapeando ruas e avenidas que não precisavam de recapeamento, quebrando rua que estava boa para recapear. Não pode em São Paulo? No Rio é a maior tradição. Vocês já estão acostumados. A gente mora no canteiro de obra do Rio. Então, assim, isso deu a ele um discurso. Ele só foi capaz de falar alguma coisa porque ele fez isso aos 45 do segundo tempo, porque ele assumiu a prefeitura quando o Bruno Covas morreu e ele não fez nada. Nada. A cidade estava um abandono. Assim, a quantidade de gente na rua em São Paulo, vocês devem reparar. Assim, perto da minha casa, eu moro perto do Jaçanã, na Zona Norte, lá no outro lado. A quantidade de gente na rua, nos semáforos, pedindo coisa, jogando aquela água suja no vidro para passar o rodinho, assim. Assim, um monte de gente. Então aí, ele conseguiu um discurso mínimo para falar na eleição, porque nos últimos 6 meses, 7 meses, ele começou a fazer um monte de coisa de uma vez, né? Então, deu a ele um discurso. Mas você não consegue encaixar. Ele é um político do Centrão, ele era um borra-bota do Centrão lá qualquer, que foi alçado por um acordo, porque todo mundo sabia que o Bruno Covas estava em estado terminal, assim, que ele não resistiria por muito tempo. Então, fizeram um acordo lá para trazer o Nunes para içá-lo a alguma coisa, né? Porque ele não era ninguém, não é nada.